Bom dia a todos, que Jesus possa, só que é de coração, viu gente, não é formal não, tá? Que Jesus possa nos abençoar em mais esta manhã e já vamos aproveitar estudando a doutrina. Então eu gostaria só de fazer esse comentário antes de começar a palestra, tá? Então a filha que ia até a casa da mãe, porque a casa estava vazia e ela se sentia no direito de pegar algumas panelas. Só que depois estava havendo assim uma situação espiritual diferente. Por quê? Porque a mãe tinha desencarnado. E a filha, sabendo que a mãe não mais estaria lá, não mais ocuparia as panelas, ela se sentiu no direito. Um ente querido desencarna, nós temos contato, nós temos acesso, né? Só que a situação da mãe do lado de lá estava, assim, gerando desconforto, porque a mãe não aceitava que a filha fosse mexer nas panelas dela, tá? E aí, você sabe, a gente pode pensar que tanto faz o espírito saber que desencarnou ou até não saber, porque se a gente está apegado a determinadas coisas, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer enredo de história, então nós não vamos estar bem por aquilo que nós estamos sentindo, como no caso desta mãe, o apego às peças, ao material de cozinha, tá? Então isso foi só para introduzir, né? Então agora eu gostaria de iniciar com a seguinte questão. Nós, muitas vezes, a gente quer saber o que a gente foi na última ou em encarnações anteriores, né? E é sobre isso que eu gostaria de falar. E tem uma pergunta que foi feita para o Jorge Canto, que é a seguinte: gostaria de saber quem fui em vidas passadas para que isso pudesse promover em mim um auxílio no meu processo evolutivo, tá? Então, se eu sei do meu histórico de vidas passadas, isso poderá favorecer muito no meu processo evolutivo, que aí eu sei o que eu fui, o que eu fiz, para eu me corrigir. Então, nós sabemos que tudo aquilo que nós já vivenciamos são histórias que existem dentro de nós, que está tudo gravado em nós, né? Mas até que ponto convém nós sabermos desse passado? Eu me lembro das palavras do Sérgio Lopes, que ele fala, que eu achei tão lindo, que me tocou tanto o coração, que muitas vezes na nossa vida, nós, no decurso, nós somos capazes de fazer coisas tão boas que, na realidade, a gente nunca imaginou que fosse ser capaz de fazer. E, por outro lado, às vezes nós que aparentemente uma vida mais pacata, normal, sem desacertos, às vezes, no processo de desequilíbrio, nós somos capazes de fazer coisas, mas nada boa mesmo, com muita desarmonia. E será que, se a gente reencarnar para reajustar coisas não boas de um passado mais ou menos remoto, será que nós estamos preparados para saber? Então, é sobre isso que a gente gostaria de falar. Então, ele comenta o seguinte, que Deus nos colocou o véu do esquecimento para que o passado não perturbe o nosso presente. Então,
eu estou, olha só, eu estou vivendo a minha vida, tendo os meus problemas, mas eu não estou sabendo do meu passado. Mas o meu passado, que através até do processo de gestação, tem esse esquecimento, né? Não é por um acaso. Então, se eu, em determinados momentos, que eu vou ter que reajustar com minha vida, não só presente, como passada, se eu estou vivenciando num contexto, vamos supor, familiar, como que eu vou reagir sabendo de tantas coisas não boas que eu fiz? Ai, Marilda, mas se você não sabe o que se passou, como que você vai se acertar? Então, olha só, a história da minha vida, do meu contexto, ela vai desenrolando no âmbito familiar e os problemas vão surgindo, os testes, as lições, de acordo com as minhas próprias necessidades, com o objetivo de me ajudar a reajustar. Mas eu não estou sabendo a raiz do problema. Mas como ocultar a causa, né, que eu cometi, né, que eu infringi? Como que eu vou reajustar? São tratamentos paulatinos, vagarosos, porque se a gente souber de fato, a gente entra num processo de desequilíbrio que você não melhora nem um pouco. Ao contrário, você pode entrar numa desarmonia maior. Vocês estão compreendendo o raciocínio? Tá? Então, é por isso, as coisas, por que esse processo de esquecimento? Se ele existe, é porque existe uma razão, mas nós não vamos ser radicais e eu vou explicar para vocês, tá? Então, saber demais do passado pode nos tirar a lucidez do presente, porque eu estou vivendo, tenho meus problemas, e a família é onde a gente se encontra com os afetos e às vezes com desafetos, tá? A situação não está boa, mas se eu tiver ciência do meu passado, eu perco a lucidez do presente. Aí eu não passo mais a viver o presente. Eu estou presa ao passado. Mas, Marilda, não é tapar o sol com a peneira? Meus queridos, é tratamento paliativo, é tratamento suave, para depois as coisas irem se acertando, né? Então, é nesse sentido que eu quero dizer. Então, o que é falado aqui? Se eu fosse enxergar todos os personagens que eu já vivi no passado, como que seria a minha história hoje? Então, vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que ela queira saber do passado dela. Ela vai procurar um profissional para ver o que ela fez, o que ela deixou de fazer. E aí ela toma ciência do vínculo que ela tem. Vou dar um exemplo. Alguém caiu lá de cima do prédio, numa vida, tá? E aí caiu, morreu. Numa encarnação futura, ela, ou não necessariamente na primeira, não tem nada assim matemático, de acordo com a necessidade, com a vontade de Deus. Aí ela tem aquele trauma de altura.
Meu Deus, eu não posso subir nem um pouquinho, nem dirigir numa ponte. Ai, meu Deus, que aflição, eu não aguento. Tá? Aí ela resolve ir no terapeuta, não temos nada contra, depois eu vou explicar direitinho. Ela resolve ir no terapeuta para ver, para voltar e ver qual a relação dela com esse trauma. Aí é feito todo o trabalho com o terapeuta, um profissional indicado, um bom profissional, e aí ele chega à conclusão, através da regressão, de que ela caiu de um prédio do 15º andar. Caiu, desencarnou. Até aí, ele pode fazer um trabalho com ela, no sentido, isto já aconteceu, te criou traumas, mas nós vamos trabalhar para você superar esse trauma, de fato que você vai poder dirigir numa ponte, você vai poder subir, você vai poder ter uma vida normal. Mas o problema é que muitas vezes não para aí. Aí a pessoa que está fazendo a terapia, olha só, ela fala, eu entendi, eu caí e por isso eu tenho trauma. Mas por que eu caí? O que me levou a cair? Eu escorreguei? Estava limpando o vidro lá no alto? Ou alguém me empurrou? Então, aí que começa a grande questão. Porque se nós temos, lembranças, sonhos contínuos com determinado problema que nós sentimos dificuldade, por exemplo, andar de elevador, não conseguir ficar num lugar fechado ou de altura, isso é muito contínuo, e no momento a gente resolve consultar um bom profissional para ver o que está acontecendo comigo, e ele trata disso para que eu supere esses problemas, até aí é o direito que nós temos para tratar daquilo que estamos sonhando constantemente, queremos saber, mas sem saber quem procurar, e se achar até que pode controlar com reflexões, com trabalho voltados para si, às vezes nem vai precisar do profissional, tá? Mas o problema é quando fala, alguém me empurrou? Te empurraram. Mas quem foi? Foi essa pessoa que hoje está no teu lar, que é seu pai, ou então está na condição da sua mãe, do seu marido, ou do seu filho. Então, aquele lar que foi todo trabalhado para que houvesse trabalhos mútuos de superação entre os seres da própria família, o que acontece? Ele fica abalado, porque aí eu não vou olhar mais para o meu ente querido como sendo o ente querido. Eu vou olhar como sendo o meu inimigo que me jogou lá do prédio. E aí eu posso botar todo um trabalho a perder, se eu não me mantiver equilibrada. E cá entre nós, é grande a chance da gente, às vezes, se desarmonizar diante de certas coisas que a gente vem a saber do nosso passado e ligado a um ente querido. Aí pode haver uma grande desarmonia, e essa desarmonia pode gerar outros enredos de história. Você fez assim comigo? Pode esperar. Você nunca sabe. Quem vai estar ciente e a bagagem interior
para prever a reação da pessoa. Às vezes nem ela sabe como vai reagir, tá? Até aqui vocês estão entendendo, gente? Então, deixa eu só ver aqui, para não deixar de falar. Tem no livro Os Mensageiros, também achei muito importante. No capítulo 10, tem o caso Joel. O Joel, na vida de encarnado, ele tinha os problemas dele e ele estava sempre muito preocupado em saber do passado dele, tá? Então, para saber terapias de vidas passadas. Só que ele foi se adentrando no assunto e ele foi muito longe. Então, chegou num ponto que a história dele do passado estava misturada com a existência atual dele. E ele já não sabia mais quem ele era. Se eram os personagens do passado ou o personagem da atual reencarnação. Ele foi ficando assim, tão inserido no meio dos personagens, que ele não conseguiu viver o presente, ele não conseguiu cumprir com aquilo que foi programado para ele, no sentido de, aos poucos, ir superando. E ainda quando ele desencarnou, que às vezes a gente acha, nossa, descansou, que Deus abençoe, que alívio, agora não vai sofrer mais. A gente sabe que não é assim, né? O emaranhado de personagens que ele estava sentindo aqui, ele continua sentindo do lado de lá. Vocês estão vendo, de repente, uma atitude nossa até onde pode chegar? Então, olha, eu quero que fique bem claro, nós tem que ser cada caso a ser analisado, porque tem momentos que se precisa de bons profissionais para dar suporte, só que às vezes, tanto a pessoa em relação a um terapeuta que faça regressão, quanto em relação a médiuns, às vezes a pessoa, ela tenta buscar tanto da história dela, que vai ter um momento que ela vai ouvir coisas que nem sempre correspondem à realidade. Vamos supor que você pegue um profissional que ele ainda não tenha muita prática de fazer a regressão, e que com as melhores intenções ele acha que ele está acertando. E no analisar lá atrás, ele se confunde. Será que foi o pai ou o irmão que empurrou? Não, pelo que eu estou sentindo aqui na minha análise técnica, foi o irmão, e às vezes foi o pai, e aí cria um problema com o irmão, tá? Outra coisa, querer saber com os médios, e eu preciso saber disso, saber daquilo. Nós temos em nós e nas oportunidades que Deus nos concede, exatamente o que nós precisamos saber para fazer o melhor. Queremos voltar atrás, se às vezes a gente não está dando conta do nosso presente, que o nosso presente está sendo reflexo do futuro, né? Então, vamos supor, todo mundo que procurava Chico Xavier obtinha respostas? Não obtinha, né? Então, é assim, vamos procurar não questionarmos tanto, porque às vezes aquele que acha que é médium e com boas intenções, não vou falar das más intenções, com boas das intenções, ele tenta falar alguma coisa, às vezes ele não se dá conta, ele está falando dele, e não corresponde à realidade. E aí pode nos desarmonizar. Se há alguém que tem que cuidar da gente, em primeiro lugar, a ligação com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, mas a responsabilidade de cada momento, ela é nossa. Ela é nossa. E a gente orar e vigiar. Então, eu oro e estou vigiando,
Eu estou de olho, estou vigiando. Mas não é vigiar lá fora. Não é vigiar meu próximo. É me vigiar. Eu tenho que olhar para mim. Porque se pode haver alguma mudança, essa mudança tem que começar de dentro de nós. Porque para tudo nós temos que ter critérios. Critérios de ordem, organizando a nossa vida, pausando o que merece ser pausado. Quando se fala em critério, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler um dos livros de Divaldo, Na Mansão do Caminho. Olha só, a questão de critérios na vida, critérios até de uma entidade que se propõe a trabalhar, a ajudar o próximo. Num dado momento, porque lá na Mansão do Caminho fica numa região, acho que de pessoas bastante necessitadas, né? E sempre aquele acolhimento maravilhoso. Eu não sei há quantos anos atrás, está no livro de Divaldo, e aí uma mãe chegou com o bebezinho enroladinho e pedindo, por favor, queria falar com o seu Divaldo atendeu, pedindo pelo amor de Deus, que ela não tinha condições de ficar com a criança, se ele não podia ficar com ela. E eles, era o trabalho, né? É o trabalho que eles fazem. Ele falou, sim, nós ficamos, mas vamos ver como que a criança está, que acho que tem que fazer um exame para ver se está machucadinha ou não, para ver como que a criança está entrando. E aí ela falou, não faz isso não, ele está dormindo, ele vai acordar, não deixa ele acordar. Não, mas não faz não, deixa ele dormindo. Aí ele falou, não, nós precisamos fazer. A hora que foi tirar, né, a mantinha, viu que a criança estava sem vida. Tá? E aí chamou a quem deveria chamar, né? Aí foram ver, né? E aí tomaram todas as providências devidas, que acho que o companheiro, sem paciência, acho que a criança chorando, ele ficou descontente e teve um ato tremendamente em desarmonia. Tá? Então, por que eu citei isso? Porque para tudo nós temos que ter disciplina, até para fazer a caridade. E quando nós pensamos em caridade em relação ao outro, na época que eu era criança, que eu acompanhava meu pai e minha mãe na Santa Casa de Misericórdia, que lá do lado da prefeitura, que eram pessoas ou indigentes, né, moradores de rua, ou que vieram de longe, não tinha família, não tinha ninguém. Meu pai comprava sacola no Mercadão de maçã e pera. Naquela época era preço bom. Sacola cheia, a gente entrava à vontade e dava para os doentes. Você entendeu? Hoje a gente conseguiria fazer isso? E se tem um doente diabético lá, que não pode comer uma fruta? Então, até para fazer a caridade. Mas eu estou falando caridade em relação ao outro. E a caridade em relação a nós? Quais os nossos critérios para com a gente mesmo? Tapar o sol com a peneira? Fazer o que não deve e depois inventar desculpa? Sempre o problema é do outro, nunca o problema é com a gente? Então agora, se nós já tivermos na própria doutrina espírita a fase de muitas materializações, hoje já não tem quase nada do que, em relação ao que tinha antes. Né? Antigamente não tinha tantas obras como tem hoje. Então nós estamos vivendo um outro momento. Esse momento não é mais tão voltado para as coisas da matéria. É voltado o quê? Para dentro de nós. E aí fica mais difícil, sabe por quê? Porque para haver mudança lá dentro, tem que ter mudança na nossa atitude.
Mas não atitude, eu faço assim ou eu faço assado. É atitude mental, emocional, espiritual que atue em nós para essas mudanças. E a cada instante nós estamos sendo testados, tá? Então, vamos supor, agora final de ano, vou beber ou não beber? Vou ficar em meio de ambiente que pode surgir no âmbito familiar qualquer desconforto, ou eu vou me manter em equilíbrio, evitar muitas coisas que não vai ser boa para mim? Vai depender de nós. Só que tem uma coisa que é óbvia, que se nós, conscientes que estamos, se nós entrarmos em processo de desarmonia, o nosso mentor espiritual, os espíritos amigos, não vão poder nos auxiliar, sabe por quê? Nós não estamos dando abertura para eles nos auxiliar, porque a nossa opção está sendo outra de desarmonia. Então, como que nós vamos receber o auxílio que nós precisamos? Eles vão respeitar as nossas escolhas. Então, às vezes a gente pode tomar muitos passos, pode ler coleções de Kardec, e a gente fala, puxa vida, minha vida não melhora, mas peraí, por que não está melhorando a sua vida? A minha vida, por que não está melhorando? Eu só estou lendo? Eu só estou esperando vir a mim, de lá para cá, e daqui para lá, né? Então, é nesse sentido. Vamos entrar em 2022, e eu falo sempre, não existe operação milagre na nossa evolução espiritual. Pai não faz para mãe, filho não faz para pai. O que podemos em família, e mesmo sem ser em família, nós falarmos coisas boas, exemplificarmos, mas o resultado, quem vai poder alterar mesmo, somos nós, certo? Então eu desejo, já está findando meu horário, né? Eu antigamente, quando eu fazia palestra, 40 anos atrás, né? E às vezes eu queria falar depressa para dar tempo de falar bastante coisa. Meu pai falava, Marilda, calma, fala pouco, fala direitinho, o que não der fica para outra vez, né? Então meu horário já está findando. Eu desejo para cada um de vocês, eu desejo para todas as criaturas, um convite para a gente tirar as amarguras de dentro de nós, tirarmos aqueles milindres que a gente lembra 24 horas por dia daquela história 50 anos atrás, daquele parente que fez isso, que fez aquilo. Nós estamos lembrando. Nós pegamos uma batata quente e não deixamos essa batata refrescar. E essa batata está quente desde 40, 50 anos atrás. Então, o problema passou a ser nosso, não do outro que fez algo para nós. Então, vamos procurar trabalharmos com as mágoas. O problema, se o outro fez alguma coisa para mim, e eu estou magoada, me liberto dessa mágoa, e se ele fez, ele vai arcar com as leis de Deus. E eu vou seguir a minha vida liberta para tentar ser o mais feliz possível. Então, é esse convite de reflexão que eu desejo a todos nós, de mágoa, de melindres, e muito cuidado. A passagem do ano dura alguns segundos. A festa, aquele auê, passa logo, e o dia seguinte, a realidade nunca para, mas às vezes a gente esquece dela, no dia seguinte continua. Então, vamos estar muito atentos. Que Jesus abençoe e muita paz e harmonia para todos nós, para todas as criaturas, indistintamente. Tá? Muito obrigada.